Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro incrível chamado Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. É um livro curtinho, né? Ele pode ser considerado uma novela, um romance curto, talvez, mas, gente, ele dá muito pano pra manga. Este livro foi publicado em 1864 e é considerado por muitos também um ponto de virada na obra do Dostoiévski. Ele escreve este livro durante um período muito difícil de sua vida, né? Sua esposa estava morrendo de tuberculose. Então você já imagine aí o estado de espírito do escritor, e saiu este livro aqui. Aqui neste livro ele vai fazer uma grande crítica a respeito dos intelectuais de sua época. Então prepare-se, aqui você vai ter diversas menções à corrente filosófica da época, aos filósofos e pensadores que eram levados em consideração pelos intelectuais que rodeavam Dostoiévski. Mas o que ele está fazendo aqui neste livro é meio que uma paródia de seu tempo. Para você ter uma ideia, em 1862 saiu lá na Rússia um livro que é considerado um dos grandes livros de sua época, que é O Que Fazer, do Chernyshevsky. Tem vídeo aqui no canal para este livro, inclusive. É um vídeo até meio antiguinho aqui do canal, mas eu sinceramente espero que uma edição melhor daquele livro tenha sido publicada até o momento. Se eu encontrar, vou deixar o link lá embaixo, mas enfim, vejam lá aquele vídeo para saber do que se trata O Que Fazer. Então tá, aqui nós temos o trabalho de um autor que se opunha ao de Chernyshevsky. Outra coisa que ele faz aqui neste livro também é criticar as ideias importadas de outras partes da Europa que estavam chegando e se instalando ali na Rússia naquele momento. Ele vai citar nomes aqui, nessa edição você tem algumas notas de rodapé que vão te ajudar aí a compreender essas menções. Então a dificuldade principal aqui deste livro está em aturar essa personagem principal, que é também o narrador do livro, e que é uma figura extremamente esquisita, ele é meio desagradável. Mas a gente já vai chegar lá. Este livro aqui no Brasil já foi publicado com outros títulos também. Inclusive existem outras edições aí no mercado que trazem títulos como Notas do Subsolo ou também Notas do Subterrâneo, né? Essas duas edições que eu tenho aqui em casa trazem o mesmo título, Memórias do Subsolo. Esta aqui que eu tenho em mãos é a da editora 34. A tradução foi feita pelo Boris Schneiderman em 2000. Já esta edição aqui acabou de sair do forno. É uma tradução de Rubens Figueiredo que foi feita em 2020, foi lançada agora. Particularmente achei a leitura deste texto aqui mais fluida. Também nós temos aí uma diferença de 20 anos de uma edição para outra. Questão de gosto mesmo. Vou deixar os links para essas duas edições lá embaixo. E como eu fiz a maioria das minhas anotações aqui nesta edição, esta aqui que vai acabar aparecendo mais no vídeo. Mas então, este livro é considerado por muitos como o precursor do existencialismo. Aliás, esse termo, né, existencialismo, essa corrente filosófica e todo aquele movimento cultural envolvendo essa ideia vai se tornar uma coisa propriamente dita, com este nome inclusive, a partir dos anos 40 do século 20. Ou seja, quase um século depois da publicação deste livro, hein? Mas então, em linhas gerais, só lembrando que aqui na internet você vai encontrar toneladas de informações a respeito do existencialismo. Então, essa é uma filosofia que se preocupa com a angústia da existência, com a experiência do ser humano que vive, pensa, observa, age, sempre com uma certa sensação de desorientação e confusão. E essa é uma sensação proveniente da observação do estado de coisas, que muitas vezes é muito complexo, pode não fazer sentido. E aí neste livrinho aqui, ó, o livro da filosofia, nós temos um textinho interessante a respeito do existencialismo, em que eles trazem um esquema. Esse esquema seria o seguinte, olha só. Quando fazemos algo, fazemos com um propósito. O propósito ou a essência de algo criado vem antes da sua existência. Então, a essência ou o propósito vem antes da coisa propriamente dita. O ser humano não é feito com nenhum propósito. Então, a nossa existência vem antes da nossa essência, do nosso propósito. E aí o resultado disso seria o seguinte: nós temos de criar o nosso propósito. Dentro dessa ideia de que nós não fomos feitos, né, com um propósito em mente, né, nós não temos essência quando nós nascemos, vem junto a ideia de que Deus não existe. Já que quem crê em Deus, crê que Deus tem um propósito para você, ele tem um plano para você. Só que o existencialista não acredita em Deus, então perceba o vazio e a desolação perante o mundo esquisito lá fora. O Sartre, que era um dos grandes nomes do existencialismo, tem aquela frase que diz o seguinte, olha só: não me interessa quem nós somos, mas sim quem podemos nos tornar. Aqui neste livro você tem
o nosso personagem principal, que é o homem do subsolo, né? Ele não tem nome, mais ou menos tentando criar um propósito para si, né? Durante a juventude, falhando miseravelmente, chegando à conclusão de que viver no subsolo é a melhor saída. A gente já vai chegar lá, mas esse é um dos motivos para se considerar este livro como um precursor do existencialismo. Então, olha só, as ideias, as situações, os movimentos que levaram ao estabelecimento desse sisteminha chamado existencialismo nos anos 40 começa lá no século XIX, né? Começam a surgir no século XIX. Este livro entra meio que nesse balaio também. Só que tem um pequeno detalhe aí, tá? Dostoiévski acreditava em Deus. Portanto, não dá para dizer que ele era um existencialista propriamente dito. Outra questão também é que é muito comum a gente associar a obra do Dostoiévski não só ao existencialismo, mas também ao niilismo, que é um passo à frente rumo ao abismo depois do existencialismo, não é mesmo? Porque olha só, no niilismo, a existência não só não tem sentido, como também não tem utilidade. Então não é que Dostoiévski fosse um existencialista ou um niilista, mas ele vai retratar seus personagens dessa forma. Ele tá, olha só, erguendo aquele espelho para a sociedade com seus livros. Ó vocês aqui. Mesmo porque, me digam aí, vocês que já leram bastante Dostoiévski, o que vocês acham, mas eu sempre tenho a impressão de que a angústia das personagens principais, né, dos protagonistas de Dostoiévski e dos personagens secundários também, tem mais a ver com culpa, ou por se sentirem tolhidos por um sistema. É uma angústia que lembra Kafka, talvez, mas ao mesmo tempo é uma angústia que vem de dentro. É quase um autoflagelo mesmo, né? E isso vai aparecer bastante aqui neste livro também. Agora, uma corrente filosófica que estava em voga na Rússia na época da publicação deste livro era o racionalismo, que é aquela coisa de que se você usa a razão, não há necessidade de você experimentar as coisas, principalmente para obter conhecimento, né? Então, assim, ele é um livro contra o racionalismo, tá? Para este personagem aqui, você pode estar cheio de razão sozinho no seu subsolo. Aqui nessa questão do racionalismo também entra a oposição dele, né, ao Chernyshevsky, né, que chega também a elogiar o Palácio de Cristal. Então, aqui no comecinho deste livro, o narrador vai mencionar esse Palácio de Cristal como um grande símbolo do racionalismo vigente. O que era esse Palácio de Cristal? Ele foi erguido em Londres numa feira de ciências, praticamente, né, em 1851. E você tinha ali uma exposição de grandes novidades científicas ou da engenharia. Então, para este personagem aqui, para este homem do subsolo, essa ideia de que a racionalidade, né, a matemática, as coisas que só fazem sentido pela razão, essa é uma ideia acachapante para ele. Ora, se tudo é lógica e matemática, se 2 mais 2 é 4, então assim, tá tudo pré-determinado. Não existe espaço para o livre-arbítrio. Então aqui no começo deste livro você vai encontrar este personagem que é contra essa ideia e ele está ali exercendo o seu livre-arbítrio. Sabe como? Fazendo absolutamente nada. E ele não faz nada exatamente porque ele quis assim. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Aqui no comecinho, no primeiro parágrafo mesmo do livro, a gente descobre que ele tem uma doença. Ele não está bem de saúde, mas ele se recusa a procurar ajuda médica. Mas vamos por partes. Este livro aqui é dividido em 2 partes. A primeira se chama O Subsolo. Nessa primeira parte nós vamos conhecer o nosso personagem principal aos 40 anos de idade, com essa filosofia de vida pré-estabelecida já, então ele vai explicar direitinho como é que ele pensa e o que ele pensa a respeito de si mesmo também. E para exemplificar como foi que ele chegou àquele momento da vida dele, vivendo daquele jeito aos 40 anos de idade, ele vai se lembrar de alguns episódios da juventude. E esses episódios da juventude que vão exemplificar o que aconteceu com ele, que o levou a se tornar este homem amargurado aqui do início do livro, essas 3 histórias que ele vai contar estão na segunda parte do livro, chamada A Propósito da Neve Molhada. Então vamos primeiro dar uma passeadinha pela primeira parte. Bem, este homem do subsolo vive em São Petersburgo, que junto ao Palácio de Cristal, lá da Feira de Ciências de Londres, é também um monumento à racionalidade. Aqui no canal a gente tem vídeo para a biografia de Pedro o Grande. Eu recomendo fortemente que vocês vejam aquele vídeo e leiam aquele livro também, que é maravilhoso. Ali você entende direitinho o início da dinastia dos Romanov, o que era a Rússia naquela época. É maravilhoso. Mas então, Pedro o Grande vai construir São Petersburgo, vai insistir em construir São Petersburgo, aliás, em um lugar altamente pantanoso. Leva-se muito tempo para construir aquela cidade.
Então, se você parar para pensar, essa cidade também é um grande monumento do racionalismo, porque olha o que você tinha de engenheiro, arquiteto e trabalhador braçal ali ralando para encontrar soluções para construir aquela cidade do jeito que Pedro o Grande havia idealizado. Olha, e é um triunfo, né, se você parar pra pensar, porque aquela cidade tá lá até hoje. Mudou de nome aí algumas vezes também, por conta ali da Revolução Russa também, mas a cidade tá lá. Então tá, ele vive em São Petersburgo, ele já tem 40 anos de idade, ele parou de trabalhar porque ele recebeu aí uma certa herança, que não era grande coisa não, mas permitia que ele vivesse de certa forma tranquilamente, ele tinha inclusive um criado, sem precisar se esforçar lá fora. Mas veja bem, é uma vida simples, não tem luxos, não tem excessos, ele vive beirando a pobreza mesmo, tá? Então, o homem do subsolo é uma figura absolutamente amargurada, rabugenta pra caramba, e aqui neste livro o que ele faz, de certa forma, é avaliar a própria vida. Vou ler aqui o primeiro parágrafo só para vocês terem uma ideia de como é esse homem do subsolo e este livro aqui. Bom, vamos lá. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Aí olha só isso aqui. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Logo aqui no comecinho do livro, você já vai pegando essa ideia de que este é um homem que está sempre se contradizendo. Então ele conta alguma coisa pra você e dali a pouco ele diz assim, não, essa é mentira. Aconteceu assim, assim, assado. Então, em alguns momentos parece que ele tá querendo a nossa simpatia, ou a nossa compreensão, talvez. Mas ele mesmo já começa dizendo, sou doente, sou mal, sou desagradável. Continuando, olha só. Sobre a doença dele. Se não quero me tratar, é apenas de raiva. Mais pra frente, olha só. Se me dói o fígado, que doa ainda mais. Tá vendo a angústia que vem de dentro, né? O autoflagelo, ó. Isso aí tá tudo aqui logo no início do livro. E aí ele vai contando aqui pra gente sobre como ele é tão desagradável e como ele faz a vida das pessoas ao seu redor desagradável também. Ele foi um funcionário público, lidava com pessoas no seu dia a dia e sempre que ele via uma oportunidade de humilhar alguém, ele aproveitava essa oportunidade. E ele dizia coisas horríveis para aquelas pessoas. Mas existia um tipo de pessoas que ele considerava inferior a si e que ele podia atacar. Então, só quando ele tinha essa segurança, ele fazia isso. Algumas outras pessoas ele adoraria humilhar também, mas essas pessoas estão em posição superior a dele. E aqui a gente não está falando exatamente de uma superioridade social. Tem um momento aqui em que ele vai falar de um garoto da escola que ele detesta e que ele detestava simplesmente porque era mais bonito do que ele, tinha mais amigos do que ele, mas eu estudava ali na mesma escola, enfim. Mas aquilo que eu falei pra vocês, em alguns momentos parece que ele quer a nossa simpatia. Sabe aquela coisa da pessoa que se autodeprecia porque ela quer que você lhe faça um elogio e diga assim, que isso? Ninguém é tão mal assim o tempo todo, ninguém pode ser desagradável o tempo todo. Aposto que no fundo você é legal. Então assim... Ele mesmo vai dizer num dado momento aqui no início do livro que apesar dele ter consciência de que essa pessoa má, rabugenta, que provoca e magoa pessoas ao seu redor de propósito, absolutamente à toa, ele vai dizer que se ele for tratado com gentileza, se alguém fizer um chazinho pra ele, ou se alguém lhe der uma bonequinha de presente, que ele vai se desmanchar. E aí você para e pensa, tá, mas por que ele é tão mal assim? Por que ele magoa as pessoas de propósito desse jeito? Por que ele tá fazendo isso? A resposta é simplesmente porque ele pode. Porque ele se entende como uma pessoa muito acima da média. Muito mais inteligente do que todas as outras. E ele vai dizer aqui que é exatamente por conta dessa inteligência exacerbada, né, dessa superconsciência sobre tudo aquilo que o rodeia, que o torna especial. Então, assim, ele vai fazer uma divisão interessante aqui também a respeito do homem de ação contra o homem inteligente e sensível que ele acha que ele é. Bem, o homem de ação é aquele cara que faz o que precisa ser feito, ele se mexe, ele é prático, ele funciona bem em sociedade, mas este homem de ação também é o peão de fábrica perfeito. Mas não ele. Ele é o homem que pensa, ele é o homem que analisa tudo ao seu redor e que acha que superentende tudo. Ele se equipara aos grandes homens da história, mas aí é que tá, os grandes homens da história eram terríveis, mas ao mesmo tempo eram cultos e inteligentes. Mas aí é que tá, como a sua situação financeira e social o limitam, e ele vive naquele lugarzinho simples, ali beirando a pobreza, ele não pode ser um grande homem.
Então é melhor ele não fazer nada mesmo. Então assim, aqui ao longo desse livro todinho, né, das duas partes do livro, a gente vai vendo que existe uma certa angústia, porque assim, ele sabe que ele é melhor do que os outros, mas ele não consegue ter o reconhecimento. E aí esse se entender como melhor do que os outros acaba não valendo nada. E a questão do subsolo aqui neste livro tá mais para uma coisa metafórica mesmo. Tem mais a ver com esse estado de espírito meio mesquinho dele. E essa angústia dele também é bastante acachapante. Mas então, ele se acha, ele é melhor e mais inteligente do que todos os outros, mas ao mesmo tempo ele se martiriza. Ele está doente, mas não vai procurar um médico por birra, né, aparentemente, mas também porque ele quer sentir aquela dor física. E ele fica lá remoendo tudo isso e remoendo as besteiras que ele fez 20 anos antes, né? Essas besteiras estão ali na segunda parte do livro, a propósito da neve molhada. Quando ele para contar essas histórias da juventude, né, que exemplificam como ele se tornou essa pessoa má, rabugenta, desagradável, que sofre do fígado, que merece sofrer dor física, mas é que tá, ele sofre por escolha própria, porque ele poderia muito bem procurar um médico. Então, quando ele para contar essas histórias sobre o que aconteceu com ele 20 anos atrás, você percebe que ele está há 20 anos remoendo aquelas histórias. E quando ele conta essas histórias, a gente percebe que quando jovem, ele tentou ser um homem de ação. Ele inclusive chegou a se esforçar para fazer parte de um grupo, mas olha só, no comecinho da segunda parte ele diz o seguinte: naquele tempo eu tinha apenas 24 anos. Minha vida já era, então, desordenada e sombria até a selvageria. Olha o subsolo aí. A primeira história que ele vai contar é sobre como ele se enfiava em confusão, sozinho mesmo, ele se metia em confusão para sentir algo. Então tem uma anedota maravilhosa aqui em que ele vai contar que estava saindo de casa, né, estava passeando pela noite, indo praticar libertinagem, como ele mesmo diz aqui. Então ele estava lá, a caminho do bordel mais próximo, algo assim, e aí ele passa por um bar. E ao passar por esse bar, ele vai ver um cara ser arremessado janela fora. E aí ele fica imaginando o quão maravilhoso seria se ele também pudesse ser jogado janela fora. Ele vai chegar a entrar naquele bar ali, tentar arrumar confusão ali, ser jogado pela janela, mas não, nada acontece. Depois ele vai contar sobre um cara que ele simplesmente não ia, sei lá, aquele cara fez alguma coisa idiota pra ele, sem perceber provavelmente, e ele vai pegar birra desse cara. Ele vai segui-lo, ele vai descobrir onde ele mora, vai descobrir por quais ruas ele passa pra ir trabalhar. Bom, enfim, ele fica imaginando o momento em que ele vai irritar aquele cara e ele vai apanhar daquele cara. Mas nada vai acontecer também. Então, ele vai percebendo que ele é uma figura insignificante, por um lado. E por outro lado, ele continua se achando. Então, na juventude, ó, ele vai oscilando. E ele tem aquela coisa de se achar melhor do que os outros e esperar receber esse reconhecimento dos outros também. E ele chega a querer desesperadamente fazer parte de um grupo. Aí olha só, na página 56 ele diz o seguinte, ó: detestava, por exemplo, o meu rosto, considerava-o abominável e supunha até haver nele certa expressão vil. Por isso, cada vez que ia à repartição, o lugar onde ele trabalhava, torturava-me, procurando manter-me do modo mais independente possível para que não suspeitassem em mim a ignomínia e para expressar no semblante o máximo de nobreza. Aí ele pensando, olha só, pode ser um rosto feio, pensava eu, mas em compensação que seja nobre, expressivo e, sobretudo, inteligente ao extremo. Essa é a imagem que ele quer passar, mas no fundo ele tá lá, só se remoendo. Olha só o que ele pensa a respeito dos outros, né, do resto da humanidade. Mostram-se corajosos unicamente os asnos e seus abortos, mas também estes apenas até determinado obstáculo. Não vale a pena sequer prestar-lhes atenção, porque não representam absolutamente nada. Aí, no próximo parágrafo, olha ele já pensando outra coisa, olha só. Eu sou sozinho e eles são todos. Ele despreza aquelas pessoas, mas ele faria qualquer coisa para fazer parte daquele grupo. Como eu já disse anteriormente, o Dostoiévski aqui neste livro vai discutir as ideias vigentes ali naquela época, né? Então olha só o que ele vai dizer na página 58. Nós, os russos, falando de modo geral, nunca tivemos os estúpidos românticos supraestelares alemães e, sobretudo, franceses, sobre os quais nada atua, mesmo que a terra se fenda a seus pés, mesmo que a França toda pareça nas barricadas. Permanecem os mesmos,
Não se alteram nem sequer por uma questão de decência, e não cessam de entoar suas canções supra-estelares no sepulcro de sua vida, por assim dizer, porque são imbecis. Então assim, ele entende o russo como muito melhor do que o restante da Europa. E esse romantismo que vem de fora aí, ó, não lhe diz nada. Olha só o que ele vai dizer. As características do nosso romântico, né, do romântico russo, são tudo compreender, tudo ver e vê-lo muitas vezes, de modo comparavelmente mais nítido do que o fazem todas as nossas inteligências mais positivas. A lista vai longe, ó. Não se conformar com nada e com ninguém, mas ao mesmo tempo não desdenhar nada. Mais pra frente, ó, o nosso romântico é um homem de natureza larga e um grande maroto. O maior dos nossos marotos, eu vos asseguro isto, até por experiência própria. Então, como russo, ele também se sente muito superior às demais nacionalidades ali que o rodeiam e que são ali parte da cultura daquela época. Mas ele lia muito também, olha só. Em casa, o que mais fazia era ler. Tinha vontade de abafar com impressões exteriores tudo o que fervilhava incessantemente. Então, todo aquele remoer interno dele, aquela angústia interna, aquele, sei lá, sentimento do mundo esquisito que ele tinha, ele tentava calar aquilo com a leitura, olha só. E quanto às impressões exteriores, só me era possível recorrer à leitura. Naturalmente, ela me ajudava muito, perturbava-me, deliciava-me, torturava, mas por vezes tornava-se terrivelmente enfadonha. Apesar de tudo, tinha vontade de me movimentar, olha lá, ele queria ser um homem de ação. E me afundava de súbito numa escura, subterrânea e repelente. Não digo devassidão, mas devassidãozinha. Então, na juventude, ele tinha o ímpeto de se tornar um homem de ação, mas ele já meio que se sentia mais à vontade ali naquele subterrâneozinho dele. Mas tá, a segunda história que ele conta é a minha favorita disparada aqui deste livro. Então, assim, eu acho maravilhoso quem lê Dostoiévski só esperando, né, essas discussões filosóficas, né, o retrato de sua época, né, e etc. Mas eu, particularmente, me divirto horrores lendo Dostoiévski. Gente, essa segunda história é muito engraçada. A primeira já tem alguns elementos engraçados aí em diversos momentos, mas aquele engraçado, assim, você tá rindo daquilo ali, mas você sabe que você tá errado rindo daquilo ali. Então, olha só. Ele vai se autoconvidar para visitar um amigo. E aí, quando ele chega à casa desse amigo, que na verdade não é exatamente um amigo, é um cara que meio que tolera, né, o homem do subsolo, por educação, talvez. Enfim, quando ele chega à casa desse amigo, ele percebe que esse amigo estava recebendo outras duas pessoas. E essas pessoas estavam combinando um bota fora ou algo assim para um outro amigo. Esse outro amigo não estava, obviamente, ali, né? Eles estavam ali bolando uma festinha de bota fora para esse cara. Todos eles, né, o narrador incluso, se conheceram na escola, né? Estudaram juntos ali na infância, adolescência, enfim. E esse cara, para quem o grupinho tá bolando uma festa, é um cara que ele detestava na época da escola. Ele vai descrevê-lo como sendo ali um menino muito bonito, cheio de amigos, né, agradável e tudo mais. Então pronto, isso já era o suficiente para ele detestar aquele moleque na escola. Mas entenda, o moleque nunca fez nada para ele. Ele o detestava de graça, simplesmente porque o menino era legal, tinha amigos, era bonitinho. E agora eles são adultos, né? E você tem aquele grupinho ali bolando uma festa para esse cara. E o que ele vai fazer? Ele vai se autoconvidar para participar dessa festa também. Eles estão ali juntando dinheiro, né, para preparar essa festa e tudo, mas ele vai lá e dá um dinheiro que ele nem tinha, para fazer parte ali daquele imbróglio todo também. Os outros ficam achando aquilo tudo muito esquisito, mas como a grana é curta, né, eles acabam aceitando que o cara participe também. A questão é a seguinte, você percebe que aquelas pessoas não estão ligando muito para a presença dele ali. Mas ele tá lá, achando que aquela ali é uma oportunidade, não só de fazer parte do grupo, mas de se mostrar muito superior a eles e de, sei lá, ele tinha esperança de que aquelas pessoas o reconhecessem como um grande, sei lá, intelectual ou algo assim. Sei que ele tá sozinho se colocando nessa situação aqui absolutamente absurda. É aquele tipo de história que você vai lendo no sofá e vai escorregando, sabe? Se encolhendo de vergonha alheia. E você se pega pensando assim, cara, por que ele está fazendo isso? Porque ele é essa figura esquisita e pronto. Ele é o homem do subsolo, ele não se encaixa ali. Ele despreza aquelas pessoas, mas ele quer ser apreciado por elas. Ele sonha com um momento em que essas pessoas vão virar para ele e vão dizer algo como: fique, por favor,
Você é um dos nossos, desculpe qualquer coisa. Porque é isso, ninguém fez nada pra ele. Aquelas pessoas simplesmente não se importam com ele. Porque ele é isso, ele é essa figura que é meio desagradável, não tem traquejo social. E ele tem essa mania de achar que ele pode humilhar os outros, porque ele é maravilhoso. Mas ele mesmo sabe, no fundo ele sabe, que ele não é melhor que ninguém. Ele só queria fazer parte do grupo, mas ele não vai dar o braço a torcer. Chega uma hora em que ele tá lá naquela reunião esquisita, desprezando todo mundo, né? Ele vai pensar isso aqui, ó. Meu Deus, será isto companhia para mim? E que imbecil me mostrei diante deles. Permiti que um deles me ofendesse demais. Os cretinos estão pensando que me fizeram uma honra dando-me um lugar à mesa, mas não compreendem que eu é que lhes concedo essa honra. Devo levantar-me da mesa, agora mesmo, apanhar o chapéu e ir embora, simplesmente sem dizer palavra, por desprezo. E amanhã que seja preciso um duelo. Olha isso, canalhas. Não são os 7 rublos, né, o dinheiro que ele deu ali na vaquinha. Diabo, não lamento 7 rublos. Vou-me embora nesse instante. Então você tem a impressão de que ele vai levantar, vai embora, né? Mas aí olha a próxima frase. Fiquei, naturalmente. E bom, essa história vai longe, sei que ela vai culminar na terceira e última história que ele vai contar, que tem a ver com uma prostituta chamada Lisa. Né? Num dado momento, dadas as circunstâncias, lá vai ele praticar libertinagem de novo. E aí quem vai atendê-lo é essa mocinha muito bonita, muito jovem, chamada Lisa. E o que ele vai fazer com essa moça? É o seguinte, ele vai dizer algumas verdades para essa jovem prostituta. Daquele jeitinho super sensível dele, ó, tô te dizendo verdades aqui, tô te dizendo coisas horrorosas para o seu bem. Mas o que ele vai fazer aqui nesse monólogo, né, praticamente? Ele vai abrir a torneirinha e não tem limite. Ele vai acabar com aquela moça. E tem todo um desdobramento a partir disso, que, né, espero que vocês leiam aí, enfim. No fim das contas, o homem do subsolo, né, vai dizer isso aqui, ó. E por que nos agitamos às vezes? Por que fazemos extravagâncias? Será pior para nós mesmos se forem satisfeitos os nossos extravagantes pedidos. Bem, experimentai, por exemplo, dar-nos mais independência. Desamarrai a qualquer de nós as mãos. Alargai o nosso círculo de atividade. Enfraquecei a tutela a nós. E eu vos asseguro, no mesmo instante, pediremos que se estenda novamente sobre nós a tutela. Sei que talvez ficareis zangados comigo por conta disso, e gritareis, batendo os pés. Fale de si mesmo e das suas misérias do subsolo, mas não se atreva a dizer todos nós. Mas com licença, meus senhores, eu não me estou justificando com esse todos. E no que se refere a mim, apenas levei até o extremo em minha vida aquilo que não ousastes levar até a metade sequer. E ainda tomastes a vossa covardia por sensatez, e assim vos consolastes, enganando-vos a vós mesmos. Então, assim, de certa forma, o que ele está dizendo nessa novela é que todos nós temos, né, lá dentro, lá no fundinho, um homem do subsolo. O duro é controlar essa faceta, principalmente quando o homem do subsolo vem à tona. A impressão que dá é que o subsolo deste personagem aqui tomou conta dele, né, ao longo dos anos, e agora que ele tem 40 anos, está confortabilíssimo no seu subsolo, que vai funcionar meio que como uma redoma que o protege dos outros, afinal de contas ele é tão melhor do que os outros, não é mesmo? Mas é isso, ele acaba se negando a viver em sociedade. Do ponto de vista dele mesmo, ele é um cara livre, porque afinal de contas ele segue seu livre-arbítrio, né? Ele escolheu não fazer nada. E para pessoas livres, entre muitas aspas, como ele mesmo, você vê que a prisão dele, ele mesmo criou, né? O subsolo dele foi absolutamente criação dele mesmo. Mas pessoas livres, entre muitas aspas, né, como ele, sentem ali um certo prazer no próprio sofrimento. Porque veja bem, esse sofrimento é resultado de suas próprias ações, né? Então ele está sofrendo daquele jeito porque ele quis. O detalhe aqui é o seguinte, ele não está sozinho porque quis. Quando a gente percebe que ele tá lá remoendo há 20 anos, né, aquela noite em que ele tentou se inserir naquele grupo de amigos da escola, não sei o que lá. Bom, se aquela noite tivesse sido diferente, se ele tivesse sido aceito por aquelas pessoas como ele é, se ele pudesse humilhar aquelas pessoas como ele gostaria, ou se aquelas pessoas o tivessem tratado com gentileza, feito um chazinho, dado uma bonequinha de presente, talvez ele não seria essa figura tão solitária do subsolo. Para pra pensar, no fim das contas é um livro pesado. É uma existência pesada desse homem do subsolo. A vida é um fardo pesado demais para se levar sozinho, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Se você já leu Crime e Castigo, você sabe que aqui você tem já, né,
uma figura a ponto de se tornar um Raskolnikov. Ó, baita livro. Vocês vão se irritar pra caramba com esse personagem aqui no início da narrativa, mas se você é um leitor como eu que também se diverte com Dostoiévski, ó, em alguns momentos você vai se divertir bastante aqui lendo esse livro também. Mas é isso então, pessoal. 2021 é o ano do bicentenário de Dostoiévski. Estamos aqui prestando nossa humilde homenagem, não é mesmo? Ainda dá tempo de você ler O Homem do Subsolo até o fim do ano. E passar um pouco de raiva aqui com esse personagem também, porque, gente, ó, vou te falar. Mas é isso então, pessoal. Vou encerrando por aqui. Antes de encerrar o vídeo de vez, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado, e na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.